a paz, noite, depois de amanhã, nossa relação com o tempo, nosso estado, nossa mente, tão certo, fugaz, como um perfume barato. Doctor Entrevista de hoje convidou a Renata Cordeiro para cantar e contar os causos da vida dela aqui pra gente. Renata, quero saber o nome dessa música que você acabou de tocar e como que foi o processo de composição dela. Bom, o nome é Noite. Ela é uma parceria entre eu e minha irmã, Maria Fernanda Marques, e ela é uma música antiga, né? Uma das primeiras músicas que nós fizemos. Na época eu tinha uma banda de rock e a minha banda chegou a tocar ela. Nós pensamos em escrevê-la num festival de música, mas aí a banda acabou porque foi cada integrante foi estudar num lugar do Brasil. E aí não teve como continuar. Mas ela sobreviveu para entrar nesse CD agora, com arranjo legal, com piano, baixo, violão e tudo que tem direito. Mas essa música do tempo de vocês, de adolescência, que não tem tanto tempo, né? Mas mesmo assim é algum tempo. Deixar isso claro. Mas que não tem tanto tempo assim, mas que já é um tempo, né? Quando você relê ela, você sente diferença entre as composições de hoje e dessa época? Tanto no estilo da escrita, quanto na essência da canção? Eu acho que as composições mais atuais, elas estão mais desenhadas e por isso elas têm uma cara mais pop do que as antigas. Então, o arranjo da Noite no CD é um arranjo jazz, né? Tem um baixo acústico, baixão, fazendo aquela marcação típica de jazz, um piano tocando, um compasso típico também. O ritmo não é um ritmo quadrado, ele é um ritmo quebrado. E essa era uma característica das músicas mais antigas nossas, né? Minha e da Fernanda. Eu não sei te explicar o porquê, mas as atuais elas estão mais desenhadas com refrão, com ponte, né? Com uma característica mais que você escuta a música e quem é músico, né, já identifica o que é cada parte. Fala, isso aqui é uma preparação, daqui a pouco ela vai entrar no refrão. Isso foi até uma conversa que eu tive com o produtor, né? O meu produtor foi o Batista, que também é o baterista que toca no CD. E foi uma conversa que nós tivemos, né? As faixas de composições mais recentes, elas têm essa característica. Eu não vejo diferença em termos de qualidade entre as antigas e as novas. Até porque na época, eu não tinha como gravar as músicas. Não tinha um gravador, a tecnologia era outra, né? Não faz tanto tempo assim, mas tecnologia... As tecnologias é que estão muito rápidas. Estão muito rápidas. Vamos supor, vamos estipular assim, uma data mais ou menos, 99. A internet era uma novidade, né? Esses gravadores de voz custavam uma fortuna, então não tinha como gravar. E eu esqueci muitas músicas que eu compus naquela época, porque para gravar eu tinha que dar R$50 para um amigo meu que tinha um computador, isso era uma raridade, uma pessoa que tivesse um computador, ainda mais um computador que tivesse a placa de som para gravar, e gravava no maior improviso na casa dele e ainda dava R$50 para cada música, só para ter ela guardada para não esquecer, porque com a rapidez que a gente fazia música não dava para escrever também muita coisa. Aí, as que ficaram esquecidas, eu dizia para minha irmã, não fica nervosa comigo. Fernanda, não fica nervosa comigo, porque isso é seleção natural. Você acabou esquecendo porque não era tão boa. Se eu esqueci, porque né? não era boa, não era para ser, entende? Então, eu acho que... E se for boa, de qualquer forma, ela vai voltar, às vezes perdida numa outra. Pior é que volta. Essa música mesmo que eu toquei no início, à noite, ela... é o retorno de talvez a primeira música que eu tenha feito na minha vida, sabe? Quando criança, brincando de fazer música. Que também chamava Noite, só que era infantil, né? Falava de noite com aquela coisa
tipo Arca de Noé, sabe? E é o retorno tanto da melodia quanto do tema, só que o tema tratado de uma forma mais madura e uma melodia de alguém que sabia muito mais de música do que aos 7 anos de idade. E quando foi que você passou a mão no violão e foi para um bar? Ou melhor, qual foi a sua primeira experiência pública? Uma festinha de 15 anos. Foi a primeira vez que eu recebi para tocar. Eu toquei violão, uma amiga minha tocou teclado, meu ex-professor de violão tocou baixo e tinha uma percussão, mas que raramente era utilizada. Alguém subia no palco, não conhecia direito as pessoas. Eu tinha 13 anos nessa época. E foi improvisado, vocês não eram uma banda? Não, a gente não era uma banda, mas a gente ensaiou para aquele evento. E eu toquei assim, um repertório que não tinha nada a ver comigo, né? Era o repertório escolhido pela menina que estava fazendo 15 anos, estava debutando. E eu era muito tímida, eu tremia em cima do palco. E eu ainda tremo, mas por menos tempo. Naquela época, passa rápido. Passa rápido. Naquela época eu tremia o tempo todo. Mas foi a primeira vez de muitas, porque depois foi uma profissão que me seguiu mesmo quando eu não queria, quando eu às vezes tomava alguma birra, falava assim, mexa com isso nada, não leva ninguém a nada e tal. Mas de que forma ela parecia? Ela parecia com alguém me chamando para tocar com uma proposta irrecusável. Estudante, né? Não trabalha, só estuda, sem dinheiro. Só estuda, sem dinheiro. Aí chega alguém falando, vamos tocar em tal lugar para você ganhar R$100. Eu vou. Aí eu ia. E também, às vezes a gente fica isolado num instrumento e num estilo. O que eu quero dizer com isso? Que eu toco violão, mas o meu estilo de tocar violão e as minhas composições, elas são bem específicas, né? E exige uma vivência musical específica, que não é a vivência da maior parte das pessoas. Eu uso muitas notas, eu faço muita dissonância, o ritmo é muito quebrado. Dá para você fazer um exemplo aí para quem tem caso de entender o que seria? Por exemplo, tem no CD tem um término ali de uma música, A Vida Levezinha, que é assim. Certo? O que acontece? Se ela fosse uma música com tempo normal, ela faria isso aqui. No entanto, ela faz tandam, 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 tandam. Isso para tocar em conjunto é complicado. Sincronizar os instrumentos, né? E o que seria uma dissonância? Isso daqui é um sol normal. É o que normalmente se toca em rock, música sertaneja. Eu uso muito esse sol aqui, que é um sol com sétima aumentado. Por quê? Porque quando eu fui aprender violão, a minha vivência musical era uma vivência que vinha dos meus pais. E o que eles escutavam? Bossa nova, música clássica, rock dos anos 70. Foi o que eu escutei desde criança. E aí, até pela falta de... O Tom Zé tem uma fala engraçada que ele fala que todas as virtudes musicais dele vêm da incompetência. Quando ele não sabe o que fazer no final de uma frase, aí ele inventa um acorde todo torto, alguém fala para ele que aquilo é um Lá com sexta e não sei, e quarta e baixo em sol, e ele acredita. Mas que aquilo ali veio da incompetência. Então, assim, até pela falta de um estudo musical metódico, né, continuado, eu acho que eu vim dar nesse caos que é a minha composição e que acaba dando também uma roupagem diferente, né? Dá uma sonoridade própria. Eu acho que tem uma marca, uma música da Renata Cordeiro. E só para te dar um exemplo de música dissonante, seria uma bossa nova, Insensatez.
quebrado, né? Você não imagina de cara uma bateria fazendo uma marcação simples. Então, isso muitas vezes me isolou um pouco, assim, de passar muitos anos tocando sozinha, porque não tinha quem tocasse comigo. E foi até interessante porque, há alguns anos atrás, teve um festival aqui em Caratinga, na época que eu já estava decidindo que eu ia ser professora, que eu não ia mexer com música. E teve esse festival e era um festival de música de barzinho, festival de intérprete, não era um festival de composições. Então eu fui participar porque o prêmio era bom. Claro, Aí, sempre bem-vindo, né? Sempre bem-vindo. Aí fui participar e toquei as músicas que eu estava acostumada a tocar com os arranjos que eu fiz para aquelas músicas. Era música do Clube da Esquina, Tom Jobim, Chico Buarque. E aí o Batista, que é o meu produtor atualmente desse CD, ele me viu, ele era jurado nesse concurso. Eu ganhei na primeira fase, estava tudo assim, todo mundo falando que eu ia ganhar na final e tal, mas aí eu tive uma crise horrenda de bronquite e fiquei muda. Um dia antes, minha mãe ligou para avisar que infelizmente eu não ia poder ir, não, porque eu estava muda, minha voz desapareceu completamente. Aí, beleza. Só que ficou esse conhecimento, né? Vocês já foram apresentados ali, né? Fomos apresentados ali naquele momento. E desde então, isso deve ter sido em 2005, desde então, sempre que nós nos encontrávamos, ele perguntava, e aí, que dia que a gente vai gravar alguma coisa? Né? E o estúdio dele foi se desenvolvendo durante esse período de encontros e de cobranças, né? E da mesma forma a ideia do CD foi amadurecendo em mim também. De tanto o Batista insistir com essa coisa de e aí, quando é que a gente vai fazer, um dia eu cheguei para ele e falei, então vamos fazer. Vamos fazer o quê? Vamos gravar 3 músicas, voz, violão, percussão e baixo. Seria só isso. Aí eu fui então gravei uma música da Diana Calcanhoto, uma do João Gilberto e uma do Gilberto Gil. Aí ele virou e falou, esse negócio tá bom, por que a gente não faz o CD? Então fazer o seguinte, no próximo bloco a gente conta o desenrolar dessa história e vamos chegar no lançamento do seu CD. Aí qual que seria a música pra gente fechar esse bloco agora? Beijo no Asfalto? Não, uma melhor. Ciranda da Lua Inteira, o nome do CD. Ótimo. Okay? E a gente volta logo depois do intervalo. Gastaria a vida inteira se preciso fosse para observar meia lua inteira daquela janela que é pra ver luar. E depois da brincadeira pintaria a tua estrela na calçada de cera. Mas vai chuva desmanchar